E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre hackers atacam a indústria, né? Quando eu digo indústria, pode ser a indústria relacionada a petróleo, a óleo e gás, normalmente é dito, né? Relacionado a hospitais, relacionados a sistemas de saneamento de água, né? Como aqui na minha região, por exemplo, a Sabesp. Coisas também como relacionada à questão de energia, como por exemplo, antes da Eletropaulo, agora é Enel. Isso no mundo todo, né? Tanto no setor de energia, no setor relacionado à água, relacionado a transporte, como por exemplo o setor marítimo, né? O setor marítimo também tem sido vítima de ataques recentemente, a gente vai falar sobre isso. Embora não esteja incluído a questão também de satélite, também, que é Satcom, né? Também estaria incluído, mas a gente não vai falar sobre isso. Então, basicamente tem a ver com indústria, né? Tem a ver com, por exemplo, indústria farmacêutica, indústria aviária, tudo que tem a ver com indústria. E as nossas referências vão ser, primeiro, da Dragos, que é uma empresa muito, assim, conhecida, tryhard, né? E se eu não me engano não sei se é essa ou a Scorpion, que inspirou uma série que tem sobre hackers, né? Mas enfim. A Dragos, a Honeywell Ford também, Industrial Cybersecurity, né? Então, cibersegurança industrial. É normalmente chamada de ICE, né? A ICE vem de, você pode até ver nessa frase aqui, Industrial Cybercrime Impact. Não, a ICE não tem a ver com isso. Mas a ICE é relacionada à indústria, relacionado à infraestrutura relacionada à indústria, né? O que você vê aqui nessa imagem, por exemplo, de fundo. Então pensa nisso, né? Coisa farmacêutica também, pensa em fórmulas que são propriedade intelectual e que você vai ver que tem coisas relacionadas a cyberespionagem ou a espionagem corporativa também que entram nessa questão. E especificamente a gente vai começar com a Dragos, né? Um caso de estudo da Dragos. Lembrando que todos esses reportes vão estar na descrição. Então eles vão falar aqui um exemplo, né, de um ataque relacionado à indústria em 2020, né, em março. A Dragos identificou, né, uma intrusão numa entidade norte-americana com uma atividade chamada um grupo chamado Parasite, né? Especificamente eles citam alguns grupos nesse reporte, né? Como por exemplo o Kirizin, Magnalion, Parasite, que é esse daí, o Xenotime e o Monocyte, alguma coisa assim. Então, esses são os grupos que eles falam, né? E um deles é o Parasite, que é provavelmente eles que deram o nome, não sei, especificamente. Então, tá falando aí sobre a vulnerabilidade em um sistema específico chamado Citrix NetScaler, que era um sistema de aplicação de controle de máquinas, talvez. Então, foi uma vulnerabilidade de 2019 e, nesse caso, a intrusão foi 2020, né? Então, por isso que é importante você sempre atualizar os seus sistemas. E além disso, também exploitou o VPN, né? Então, o VPN é meio que uma rede que você pode usar privada para você comunicar entre a empresa de uma forma mais segura. Só que nesse caso, eles exploitaram um VPN, nesse caso, um VPN corporativo, né? Não um VPN que você tem na sua casa. Então, especificamente, exploitaram uma vulnerabilidade já em 2019 para atacar essa empresa. Aqui vai falar sobre uma coisa mais geral. Vai falar que em outubro de 2020, né, pesquisadores da Dragon viram a questão que 108 advisories e 262 vulnerabilidades impactando o setor industrial, né? E muitos desses setores talvez não estivessem preparados para esses ataques, tanto por não atualizar os seus sistemas, quanto pela questão de não segmentar a rede corretamente, de repente não fazer o backup corretamente caso haja um ataque ransomware, não monitorar diretamente a rede de forma avançada. E uma coisa que eu vou falar nesses reports é que mesmo ferramentas como o Microsoft Protection APT, que é uma das melhores ferramentas para proteção contra macro de PDF, de Excel, de Word, até teve hackers que exploraram isso até para conseguir conseguir acesso mesmo com isso, mesmo com tipo a melhor ferramenta possível e imaginável para você se defender contra ataques usando macro, né, que é basicamente um código embutido no seu no Excel, no PDF, enfim. Vou até deixar um link na descrição de um post que a gente escreveu sobre o assunto. Então, mesmo com as melhores proteções, às vezes não,
mesmo as maiores empresas, elas são hackeadas. Facebook, Google, Netflix, constantemente elas estão atualizando seus sistemas e tem um time de segurança e tal, mas obviamente empresas famosas sempre vão ser hackeadas, é impossível não ter todo ano, todo mês, principalmente empresas grandes, um número grande de ataques. Depois a gente vai citar, por exemplo, a Ultrapar, que foi uma empresa do setor também industrial, que foi atacada esse ano, 2021. No ano 2021, a Ultrapar, que é uma empresa brasileira, né? Que é desse setor industrial e também foi atacada nesse sentido, né? Foi um ransomware, se não me engano. E aqui vai ser algumas coisas que o próprio post, o próprio reporte deles vai citar, né? Relacionado a meio que uma questão meio que do departamento de defesa relacionado ao departamento de justiça, né? Não de defesa, de justiça da Califórnia, né? Então vai citar 3 posts que estão na descrição, são bem pequenos. Nesse caso é relacionado a roubo não de identidade, roubo de propriedade intelectual. Então tinha funcionários infiltrados. Nesse caso desse post relacionado a Taiwan, né, China. É que Taiwan eu acho que é diferente, né? É um pouco separado, aqui em Hong Kong. Mas enfim, de Taiwan, que nesse caso vendeu coisas de propriedade intelectual, né, para um competidor dessa empresa, né? Então, essa daqui é uma empresa relacionada à biotecnologia, a coisa farmacêutica, né? De repente, desenvolvimento de remédios, esse tipo de coisa. E tinha um cara filtrado que foi pego nisso, né? Foi pego meio que passando propriedade intelectual, de repente, fórmulas ou formas específicas que estão na empresa que não pode ser publicada para um concorrente de Taiwan. Aqui também é a mesma coisa. Deixa eu ver se eu mudo o nome. Porque esses posts são um nome bem parecido. Então, aí um cientista da GlaxoSmithKline, que era dessa empresa, é culpado, né, de roubar segredos, né, e vender esses segredos para beneficiar companhias farmacêuticas chinesas, né. Então isso não é uma teoria, gente, é algo que aconteceu em 2018 e foi publicado pelo Departamento de Justiça nesse caso. Então, tá ali escrito, né, Dr. Tao Li, né, anunciou que Dr. Tao Li, de 45 anos, provavelmente, San Diego, Califórnia, culpado, né, de conspiração para roubar segredos da empresa, né, citada, para beneficiar uma empresa chamada Renofarma, né. É um nome até meio brasileiro, sei lá. Renofarma, uma empresa chinesa. Então, nesse caso, é alguém que realmente tem acesso a esses dados, né, que são privados da empresa, e extraviar esse acesso para mandar para outras empresas. Nesse caso, é espionagem corporativa, né? Não é um cyber ataque, porque você está roubando dados, mas é uma coisa mais física, né? Porque ele estava lá e tal. Outra aqui também da China, né? Todos que foram citados aqui foi da China, não significa que só a China faz isso, tá? É só uma coincidência, ou não. Então, uma companhia chamada Sinovel, Wind Group, né? Foi considerada culpada por também espionagem corporativa, né? Então, um grupo que fazia turbinas de vento, alguma coisa assim, na República da China, e foi culpada, né, dessa questão por, de alguma forma, roubar segredos dessa empresa. E falando com mais detalhes, né, vai falar como foi provado no julgamento, né, a Sinovel roubou propriedade intelectual, né, relacionadas a turbinas de vento da AMSC, que foi a empresa vítima, para produzir a sua própria turbina através disso, né? Então eles estavam tentando conseguir uma tecnologia que é melhor que a deles. Em vez de eles investir em pesquisa, sei lá, eles preferiam roubar o concorrente. Internacional ainda, né? E aí a AMC desenvolveu a tecnologia, o software que regula eu não sei como já traduzir flow, mas o flow da eletricidade das turbinas, enfim, é uma tecnologia deles. E basicamente vai falar que a Sinovel tinha contratado
com a MSC mais de 800 milhões em produtos e serviços, né, para usar nas turbinas, né. Então era uma parceira, talvez. Ela vai falar que através de Su e Zhao, a Sinovel convenceu Karabasevic, que era um cara importante nessa empresa, a vítima, para se juntar à Sinovel, né? Então falou, cara, você pode vir para nossa empresa, né? Para concorrente. Só que aqui é parte azul. E para roubar propriedade intelectual do computador, do sistema de computador, né? No caso, o banco de dados dele, os servidores dele, não sei onde estava armazenado. Nesse caso, baixando o código-fonte do software. Então, isso que é estranho, né? Porque o software, enfim, eu não sei se esse software ele é público, né? Se o software é público, você pode fazer engenharia reversa. Não teria por que fazer isso, embora talvez não seja tão eficaz quanto pegar o source code direto. Mas nesse caso, talvez seja um código-fonte deles aí privado da empresa que eles não deixam público, né? Talvez. Então eles secretamente, né? Pegou esses dados, pegou esse código-fonte em 7 de março de 2011. Então veja quanto tempo demorou para isso vir à tona. Do computador da MSC, né, da Wisconsin, né? Então é basicamente isso. E aí a empresa, né, fez as turbinas em Massachusetts e fez uma cópia, né, uma cópia das turbinas da MSC. Então, basicamente, convidaram alguém que trabalhava na empresa para sair da empresa, para pegar, oferecendo talvez muito dinheiro, para roubar a propriedade intelectual da empresa e enviar para eles. Então é basicamente isso. Nesse caso, espionagem corporativa, né? Então, eu acho que talvez esse seja o caso mais intenso, que é uma coisa de dentro, né? De dentro da empresa. Não algo que você consegue controlar tão bem. Talvez o acesso a esse código-fonte talvez poderia ter sido controlado melhor. De repente, só ter acesso específico o acesso tem que ser por várias etapas que são extremamente complicadas mesmo para os caras top na empresa. Então, essa é a questão, né? Parece uma coisa de filme, né? Poderia ter sido usado num filme isso. Depois a gente continua, porque já deu 11 minutos, né? Mas só para terminar essa questão, que eu vou separar esses vídeos que vai ficar meio longo. Espionagem corporativa é algo que acontece no mundo todo, só que nesse caso não é espionagem governamental, né? É espionagem de empresas de propriedade intelectual. A gente vê grupos como Lazarus, que já fez isso também, grupos da Rússia que talvez façam isso também. Mas em si, esse caso é uma coisa mais totalmente privada, né? Não é governo que tem a ver com isso, são empresas privadas que têm a ver com isso. Então, é uma questão bem triste, né? Intensa que isso aconteça. Então é isso, até o próximo vídeo.